A experiência cristã, ela é marcada primeiro por uma história que a precede. O Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, como a gente costuma falar, é uma grande experiência de amor, de dor, uma experiência eminentemente humana com um Deus que se faz marcante na história de um povo. Esse povo escolhido, que tem os seus grandes pais e que de modo muito especial, lá na Babilônia, quer formar lições para falar da sua grandeza, para falar que Ele é maior que todos os ídolos lá apresentados, mas Israel traz o perfume de um Deus que caminha com eles. É interessante e é importante a gente ressaltar que existem, por exemplo, na língua hebraica e nas línguas mais primitivas que levaram o hebraico, poucos substantivos, poucas palavras, o que fazem com que uma única palavra seja entendida dentro do seu contexto e não fora dele. Ao dizer, por exemplo, compaixão em hebraico, se eu errar o contexto, eu posso lembrar que a palavra compaixão, por exemplo, é tão próxima ou igual no eneagrama, nas letras, a palavra útero. Mas por que a palavra útero é um sinônimo de compaixão na Bíblia? Porque primeiro nós falamos e reconhecemos um Deus que nos conhece, antes mesmo que a gente se conheça. A vida e a psicologia nos mostra, sem nenhuma linha, a psicologia geral mostra que a vida é um processo de autoconhecimento. Quando eu sou criança, eu me projeto na mãe, eu me projeto no pai. Quando eu inicio o meu processo sociocomunitário, a escola, os colegas vão me ensinando a dizer que eu não sou parte do meu pai e da minha mãe, embora tem marmanjo que mora em casa já aos 40 anos hoje, né? E ainda se acha, né, cuidado pelo pai, vive da aposentadoria do pai e da mãe. Vamos fechar esse parênteses, no outro dia a gente fala disso. Existe. Mas o que a gente passa a vida? A gente passa se diferenciando dos nossos pais para amar alguém que é diferente de nós, a nossa esposa, o nosso esposo, para amar de maneira ainda mais sobrenatural também os nossos filhos, que mesmo sendo da gente, são outras pessoas totalmente distintas. Então Deus ensina a amar. E como Deus ensinou a amar? Primeiro que o amor não é esse sentimento que a gente hoje tem. Então, por exemplo, para nós o amor é aquele cuidado de uma via só, não é? Então, o amor de mãe, que vai dizer uma escritora socióloga, ela vai dizer que nasceu nos últimos 300 anos, não era assim. A mãe podia ser rainha, podia ser da nobreza ou podia ser da plebe. Ela pegava o filho e entregava o filho aos cuidados de outras pessoas. Hoje tem muitas mães que se sentem absolutamente sozinhas, precisam do amor dos filhos e por vezes não educam os filhos porque não têm coragem de ouvir aquilo que todo filho adolescente fala para uma mãe e para um pai: eu te odeio. Mas os pais não são feitos para serem amados por seus filhos, são feitos para exercer o amor e indicá-los o melhor caminho, mesmo que isso gere, nesses momentos de imaturidade, algum sentimento que eles não gostariam de receber dos seus filhos. Pasmem, senhores adolescentes, até o padre acho que já falou isso: eu te odeio mãe, eu te odeio pai. Fiquem tranquilos, mas não fiquei nisso. E é interessante que quando a gente entende, ou quando a gente é filho, ou quando a gente é líder, né? Aliás, quando a gente muda o lado, a gente vai compreender de fato o quanto for importante
aquelas correções que eram e serão muito mais lembradas como aprendizagem do que a própria entrega das coisas, a própria facilitação das coisas. E é assim que a gente aprende. Mas o Senhor indica momentos em que Ele olha com compaixão, em que Ele de fato abre o coração, como faria plenamente na cruz, para conceder aquilo que a justiça, a repartir o pão, não fazem acontecer normalmente. E aí a esses momentos nós chamamos milagres. E aí não foi só um milagre quando Moisés chora que o povo estava passando fome e eles começam a receber o maná. Moisés reclama junto com o povo, pede até a morte, faz essa birra: eu quero morrer. Imagina Moisés falando: eu prefiro morrer. O Senhor não dá a comida do jeito que eles querem. E o Senhor derramava do céu como um orvalho todas as manhãs o alimento nutritivo do maná, mas eles queriam mais. Estavam com saudade da cebola, da tilápia do Nilo, não é? De tudo, eles estavam. E num certo momento Deus vai abrir o coração com este clamor também. E é isso que acontece também no Evangelho. Jesus, ele tem um olhar que ele é regulado para ver a verdadeira necessidade e não o que é importante. Nós estamos hoje desregulados no olhar porque a gente não sabe compensar, nem nos nossos horários, nem na comida, nem na busca de saúde. A gente é descompensado, busca demais ou busca, atividade física busca demais, então eu tenho que virar lá um boneco, ou busca-se de menos. Na comida busca-se demais ou se fica desnutrido. No amor, ou se ama, mas amor demais é sempre falta, ou se ama erroneamente ou não se ama, que também a falta e o excesso é a mesma coisa. Mas Jesus sabe ver o que é importante no momento e o que verdadeiramente é necessário. E o que é necessário, Ele não deixa faltar. E o que é necessário é a vida. E o que é necessário é o cuidado. Por isso este olhar é o olhar da mãe. E a gente que vive, apesar de tanta e tanta evolução das ciências da psicologia, momentos de tanta intolerância, porque ao mesmo tempo a gente celebra o diferente, mas a gente adora apontar o dedo para o diferente e falar: esse tipo de coisa não serve para mim, isso não é certo, isso não é errado. Não! O ministério de Jesus não nos ensina isso. O ministério de Jesus nos ensina a prover a necessidade de quem tem necessidade, independente das suas escolhas. E aí, amados, a escolha de Jesus não é moral, pelo certo e pelo errado. A escolha de Jesus é pelo ético, pelo bem e pelo mal. Então ele diz: isso é o bem que essas pessoas precisam. E ele olha a elas com compaixão. Se a palavra compaixão é sinônimo para o hebreu, para a língua que Jesus era sua mãe, o aramaico hebreu, é sinônimo de útero. O que o útero lembra para cada um de nós? Eu nunca vi uma mãe perguntar para um filho que está no útero, ou falar assim: eu vou amar menos esse filho porque ele vai nascer de olhos pretos, porque ele vai ser loiro ou vai ser moreno. Eu nunca ouvi uma mãe dizer assim. Mas a mãe provém, porque o que é necessário? Prover desde a concepção. E o organismo faz isso de modo independente, dizendo: mesmo que haja um corpo, uma vida totalmente distinta, o necessário é que essa mamãe, de fato, faça o provimento da vida. E é isso que Jesus está fazendo. Eles estão em um lugar deserto. Eles estão diante
de cidades muito pequenas, que possivelmente não conseguiriam absorver essas 30.000 pessoas famintas, e ele está ensinando também uma didática, uma ciência aos seus, que é a ciência do saber o que é importante e saber o que é necessário. E ele consegue unir o que é importante e o necessário. O que faz a obra de Deus para nós? Ela nos dá o necessário, sem esquecer o que é importante. A primeira necessidade é a necessidade da sobrevivência, a comida. E vai dizer São Vicente de Paulo, no século XVIII, como é que eu vou ensinar alguém a rezar, se de fato eu antes não encho o seu estômago? Está aqui o desafio. Mas aí a gente passa 300 anos depois de ter aprendido isso, 200 anos, e aí a gente diz assim: não, eu não vou dar comida para quem é vagabundo. Eu não vou dar comida para quem não obedece à palavra de Deus, eu não vou dar comida para quem é de uma religião diferente. Ou seja, eu ainda faço uma escolha moral diante daquilo que é ético. E o que é ético para Deus? Sustentar um povo que Ele tirou da escravidão, mas que ainda não tem condições de chegar à liberdade. E o que é ético na sociedade de hoje, se não sustentar aqueles que ainda, eticamente, nós não construímos governos e sociedade para absorvê-los, e eles são considerados muitas vezes famintos. Por quê? Porque ainda a gente fica dissecando o certo e o errado e se esquece que o bem primeiro é a vida. O bem fundamental é a vida. O bem fundamental é a vida. E eu repito isso. Muitas dessas pessoas foram testemunhas da condenação de Jesus. Vocês lembram que havia multidões em Jerusalém por causa da Páscoa. E aquelas multidões que haviam experimentado o maná que Jesus deu, o partir do pão, Jesus ensinando o que é necessário, ouvindo a sua palavra, foram também aqueles que condenaram o Senhor. E eu não vejo Jesus dizendo assim: quem brilhar a testa assim, ou quem for assim, quem for dessa cor, quem tiver esse tipo de sexualidade, não entregue o pão. Há alguma diferença? Não, não há. Porque quando nós estamos lidando com Jesus, nós não estamos lidando com moral, nós estamos lidando com ética. E com escolhas que são tão fundamentais como a escolha religiosa, de quando a gente professa o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus Criador, Salvador e Redentor, e quando a gente professa que o ama e olha para o irmão a partir do certo e do errado, quando ele necessita de um suporte vital. Então, amados, ser santo para nós cristãos vai muito além que rezar terço todos os dias, fazer todas as novenas e mergulhar na palavra de Deus e ir em missa 3 vezes por dia. Ser santo para nós é ter o olhar de Jesus, o olhar do Rahamim, o olhar da misericórdia, o olhar que nos faz enxergar o ético, ou seja, o que é bom para os meus irmãos, sem olhar a moral do que é certo e o que é errado. Ela vai nascer depois que o estômago estiver bem cheio, que a cruz estiver bem preenchida, que a ressurreição estiver em dia, e aí sim, nós vamos discutir o que é certo e com errado, mas antes, recebendo todo o amor, toda a providência de filhos de Deus, que caminham não apenas mais no deserto da vida, mas no deserto da história, dentro de tudo aquilo que é frio, de tudo aquilo que é trevas, o Senhor ainda nos dá a luz. Mas para ter a luz constante de Deus, é preciso fazer uma opção pelo que é necessário. E o que é necessário é que ninguém passe fome. E a partir daí, o que é necessário é que quem tem vida, a tenha o quê? Abundantemente. E o que é vida em abundância? O céu, que é o meu lugar, se eu não perder aquilo que eu ganhei na cruz, que também será o teu lugar
se eticamente eu não perder aquilo que eu recebi na cruz. Amados, não existe vida plena com gente com fome. Então, enquanto houver gente com fome, fiquem tranquilos que pagaremos no purgatório juntos esse pecado que a igreja chama de pecado social. Por isso é importante mudar aí a nossa voz e, de fato, fazer da nossa história uma história que corresponda ao Evangelho e que imite Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem imita a sua caminhada, quem busca a sua verdade, só pode encontrar a vida nesta terra e a vida plena no céu, que é o nosso derradeiro lugar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.